Olá, boa noite. Aqui é o Al McAllister. Eu vou iniciar falando sobre os eventos que a gente estará realizando em Niterói, no Rio de Janeiro, e depois no próprio Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo. Em Niterói será no dia 4 de agosto, é o Básico 1, e depois no Rio de Janeiro será num sábado um intensivo de EFT com Ho'oponopono, isso no dia 18 de agosto. E as informações, como sempre, estão lá no nosso site principal, que é o soubem.com. Nós temos divulgado um produto nosso chamado Ho'oponopono Abençoando. Então, um pouquinho mais na frente eu vou falar sobre essa questão do abençoando e o quão difícil isso é para as pessoas. Assim como a própria prática do Ho'oponopono, utilizando as frases, o te amo, principalmente no início, há uma certa dificuldade em se dizer isso para alguém, para as pessoas, ou o que seja. É uma das ferramentas mais abrangentes em termos do efeito de limpeza, do pedido de limpeza, e ao mesmo tempo uma das mais difíceis de se utilizar. Então, eu vou falar sobre isso, porque o te amo é o mesmo que abençoar, é a mesma coisa. Terça-feira, o que a gente sempre fez desde 2007, então já são mais de 10 anos fazendo essas sessões e elas são essencialmente assistenciais. A pessoa chega na sessão buscando um socorro e pela ressonância da limpeza no portal, essa nossa técnica, esse processo, a pessoa já consegue um benefício. A coisa realmente se resolve sem esforço, simplesmente pela presença, pela vontade de estar ali. É uma iniciativa que a pessoa toma de estar presente. Assim como vocês que estão aqui viram a live se apresentando, ouviram o anúncio da live, e aí se prontificaram de estar aqui. Mesmo que eu não faça uma subida ao portal hoje, que é a meditação que conduz a pessoa a essa consciência do agora, a limpeza está acontecendo. Isso porque, como exemplo, temos aqui a Scarlett participando, temos a Ana Lúcia, a Anete, pessoas que já têm uma caminhada longa conosco. E elas estão sempre fazendo a limpeza. A limpeza do Ho'oponopono é a todo momento, porque a todo momento há julgamentos aflorando em nossa mente. Então é importante entender quem julga, quem é que está julgando. Essa é uma das ferramentas do portal. É quem sou eu? Quem sou eu julgando? Quem sou eu dando esse significado? Quem sou eu com esse discurso? Quem sou eu negociando, querendo manter um padrão? Então, quando tu usa dessa ferramenta, há uma separação. Tu se vê memória. E essa memória precisa ser limpa, porque geralmente ela está fazendo escolhas por ti. E aí é que é toda a questão do porquê da limpeza. Precisa destituir essa memória do comando de ti. Então o trabalho é esse, é constante, é permanente. Estamos aqui para limpar, a visão do Dr. Lena é essa. Ele disse agora que ele só existe para limpar. Então a todo momento, dentro das coisas que ele vai vendo, vivenciando, ele está limpando. Porque as nossas memórias que compõem o nosso ego, elas estão sempre ali, julgando, avaliando, categorizando, se comparando. E nessa de se comparar, gera toda uma série de sentimentos. E esses sentimentos estão ali justamente para a gente pedir a limpeza. Porque o sentimento, aonde que ele fica guardado, armazenado? Ele é uma carga que fica atrelada àquele registro, que a gente diz ser uma memória, ou um programa, e que está guardado na mente. E nós utilizamos dessa memória como uma forma de entender o mundo, através
da rotulagem, da categorização, do dar o nome às coisas. Faz parte, a gente usa das memórias na comunicação. É a nossa formação, a nossa cultura, de onde viemos, onde moramos, as pessoas com qual convivemos, a família, tudo isso determina o tipo de julgamento que está sendo feito. Então, dentro do livro Limite Zero, o Dr. Lane, ele curou aquela enorme quantidade de pacientes no hospital psiquiátrico sem conversar com eles, simplesmente lendo a ficha. Então, o que ele estava fazendo ali? Ao ler a ficha, tinha toda uma série de sentimentos se apresentando, consequências dos julgamentos, da avaliação que ele estava fazendo, baseado nos dados acumulados do aprendizado dele como psiquiatra. Tá? Então, ao sentir essas coisas, ele pedia limpeza nele desses sentimentos. Então, ele passou a vibrar uma atitude de limpeza constante, e com isso, essa limpeza nele fez com que todo o ambiente em sua volta também fosse limpo. Então, praticamente todos foram curados dentro dessa constância do Dr. Lane na limpeza. Tá? Então, é importante entender isso, porque às vezes as pessoas consideram que Ho'oponopono é uma fórmula, um protocolo. Pode até ser, mas para facilitar, é simplesmente uma atitude de consciência no presente, no agora. Por isso que a gente usa dessa meditação, subida ao portal, para chegar num lugar onde temos essa percepção de nós mesmos como seres divinos, irradiando o quê? Irradiando o amor, porque dentro dessa consciência nós temos a condição de nos enxergarmos, de ver o quanto estamos atrelados, identificados com memórias, com esses padrões que estão rodando na mente e projetando uma interpretação do mundo, geralmente de limitação, de sofrimento, de doença, de limitações em geral. Então, a limpeza é constante nesse sentido. E é isso que nós desenvolvemos com o portal esses anos todos, porque com o portal é bem mais fácil a pessoa se ver, se enxergar e colocar em prática as ferramentas do Ho'oponopono, porque ela consegue ver quando é memória fazendo a limpeza. Isso fica muito fácil. Agora, precisa dessa prática constante do se enxergar, de observar, vigiar o teu pensamento, ver os apelos, como eles estão chegando, e começar a fazer escolhas por ti. Não as memórias escolhendo por você. A memória, geralmente ela tem opiniões fixas em relação à vida, em relação aos acontecimentos, em relação a o que podemos dizer são sentenças. Ela acredita naquela maneira de ver a vida, dentro daquelas limitações, porque é como ela se mantém, se sustenta. Então, ela não te dá abertura para tu enxergar mais além daquilo, porque não interessa a ela. Ela quer a pessoa sempre na aflição, no medo, na preocupação, na expectativa de um futuro que nunca chega. Geralmente um futuro medroso, de continuidade de uma situação ruim que a pessoa está vivendo agora, em função de uma identificação com o passado de sofrimento. Então, o medo, ele cria essa, como eu falo, estrutura mental que aprisiona a pessoa dentro de uma maneira de se ver e fazer as coisas. E quem está fazendo a escolha pela pessoa é sempre memória. E é por isso que não temos a paz. A paz, ela está atrelada a essa atitude de consciência no presente. Tá? Boa noite, Alcione, Carmen, Tânia. Pergunta, gostaria de saber se podemos... Opa, correu aqui.
Podemos abençoar nossos antepassados, sim. Aí depende muito do sistema de crença que tu tem uma relação confortável com o sistema em si, né? Dentro da minha experiência de buscador de muitos anos, como exemplo, a Seitinoye, ela está dentro da percepção japonesa de culto aos antepassados, do respeito, da consideração pelos antepassados. Dentro do que nós fazemos aqui com o Ho'oponopono, se pegarmos, por exemplo, a petição Divino Criador da Mona Simeona, que é bem curta, é a maneira como a Mona fazia o Ho'oponopono. Então, se diz Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, se eu, e aí tu coloca o teu nome, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofendemos. Aí tu coloca o nome da pessoa com a qual tu está tendo alguma questão, ou que seja. Lhe ofendemos em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos essa limpeza. E aí tem a sequência. Mas a petição em si, ela é clara. A limpeza, ela vai até a origem, ela vem atravessando todas as gerações, passando por todos os teus antepassados, chegando na tua família e chegando em ti. Cada um de nós é o ponto culminante de toda essa história familiar. Está tudo aqui em nós. Então, a tua limpeza em ti é a limpeza da tua família, é a limpeza dos teus antepassados e assim por diante, até a origem. Por isso, dentro de algumas situações, se tu sente que é importante pedir o perdão relativo aos teus antepassados, aí faça, usando do Divino Criador ou a oração Ho'oponopono. E tu vai ter um sentimento de alívio em relação a qualquer preocupação que tu tens de achar que está desconsiderando a tua linhagem. Mas o fato é que o Ho'oponopono, ele te dá total cobertura nesse sentido. E é por isso que é tão simples e objetivo, e tão belo, tão bonito. E tu pode presenciar coisas maravilhosas em tua vida a partir do momento que, por exemplo, ao lembrar o teu avô, tua avó, tua tia-avó, alguma coisa que fez parte da tua infância e que tu teve alguma dificuldade com aquela pessoa, ou desrespeitou, desconsiderou, por falta de consciência, tu pode fazer a limpeza disso e ter um alívio. É um bálsamo mesmo quando se consegue isso dentro dessa percepção de família. Tá? Eu me lembro, dentro da minha infância, eu tinha muitos parentes idosos da família da minha bisavó, e presenciei muita coisa que me incomodava quando criança, quando adolescente, e eu questionava, havia um julgamento, uma crítica e até uma rejeição. E anos depois, através do Ho'oponopono, eu fui vendo a importância do se perdoar por isso, de fazer a limpeza disso, como uma forma de curar em mim essa coisa que eu tinha de rejeição de algumas pessoas na família. Entendendo que ninguém tem culpa. A formação de todos nós é sempre cheia de uma série de eventos e situações onde somos machucados, realmente, em função de parentes que não tinham noção, não tinham uma consideração nem por si, às vezes. Então, usando do Divino Criador essa petição, tu consegue limpar isso e se sentir bem em relação à tua história pessoal, tá? Então, Tânia, boa pergunta. Estamos sempre abençoando os nossos antepassados,
ao fazer a limpeza em nós das coisas que nós sentimos, porque as memórias que nós carregamos, muitas delas são memórias de família, justamente de coisas que aconteceram com os nossos antepassados. Dentro de algumas disciplinas espirituais se diz que vai até a 7ª geração, a consequência daquilo que foi feito. O que tu faz vai passar por 7 gerações. Não posso afirmar que seja assim, mas tem sistemas de crenças que acreditam nisso. Então, é uma forma também de assumir a responsabilidade pelo que tu faz, sabendo que pode perdurar uma atitude, uma memória por gerações subsequentes, tá? Boa pergunta, grato, Tânia. Como diz a Scarlett aqui, a tua limpeza é a limpeza de seus antepassados todos. Ok, Tânia. A Ana Lúcia colocou aqui a petição Divino Criador. Nós temos ela no nosso e-book gratuito. Vocês que estão aqui pela primeira vez, nós temos um e-book que ele apresenta a prática do Ho'oponopono, o portal, de uma forma bastante objetiva, clara e simples. A nossa intenção é essa. Realmente expressar essa simplicidade, descomplicando muitas interpretações que a gente tem visto aqui na internet sobre Ho'oponopono, que na realidade não é Ho'oponopono, né? Volta e meia aparece coisas sobre o Japamala. E hoje, conversando com a Scarlett, a gente viu o quanto que as pessoas têm um apego a esse tipo de artifício. Na realidade, é um artifício. E procuro atrelar isso a uma prática que não tem, na realidade, nada a ver. Tá? Então, se alguém te quer dizer que tu precisa usar o Japamala ou falar as frases 108 vezes, que é o número de contas do terço hindu, Japamala, olha, tudo bem, dentro de um sistema de crença é um número sagrado, mas dentro disso que a gente faz com o Ho'oponopono é totalmente desnecessário e também pode causar aflição em quem está utilizando desse conceito de 108 vezes. Tá? Requer cuidado, passar uma peneira no que é falado e apresentado, justamente para evitar a pessoa entrar num labirinto do nada, como diz o amigo Aldo Luiz. Ele sempre falou disso, que às vezes as pessoas elas se ocupam tanto com o conceitual, com os dados, que entram em labirintos intelectuais, achando que estão fazendo a limpeza. Então, ele se refere a isso como polindo memórias. E esse polir memórias tem a ver com uma negociação para a memória se manter ali no comando da pessoa. É ela fazendo a limpeza. É por isso que as coisas às vezes mudam no início, durante um tempo, e depois fica tudo de perna para o ar. Porque a memória não interessa a limpeza plena, completa, porque é onde ela vai se enxergar. E ela, ao se enxergar, ela desaparece, ela perde o poder. Cristina Rodrigues, bem-vinda. Fernanda Rocha também. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Tá. Compartilhando dessa live, por favor. Então, como eu falei, no início, nós temos 2 eventos. Um é o Básico 1, em Niterói. Estamos convocando as pessoas que querem participar para realmente garantir o seu lugar. O espaço, ele não é amplo, é um lugar muito agradável e tudo, mas é um espaço limitado, então é importante quem quiser participar que entre em contato com a Scarlett para já garantir o seu lugar. No Rio de Janeiro, a gente vai fazer esse workshop de EFT e Ho'oponopono durante um sábado inteiro. Lá também é bom você fazer a sua inscrição e garantir o seu lugar, tá? E eu vou apresentar basicamente uma história
abreviada do Ho'oponopono, e como eu tenho utilizado da EFT com o Ho'oponopono desde 2008, quando iniciamos com palestras e workshops. E o uso da EFT em função da facilidade que ela traz para a pessoa realmente resolver questões bem entranhadas, difíceis de se olhar. A gente sempre usa daquela analogia das memórias como sendo um cacho de uva. Então, cada uva é uma memória. Agora, tem o caule, que é o assunto, o tema principal a ser limpo. Às vezes é difícil chegar nesse caule de uma vez por todas, mas quando a pessoa consegue, aí é um alívio pleno, porque o cacho desaparece. As memórias elas não têm mais como ter uma correspondência uma com a outra, sustentando aquele padrão indesejável. Então, isso eu vou mostrar nesse workshop sábado, dia 18 de agosto. Então, as informações, tem um pouco mais de informação lá no site Soubem, só clica no ícone sobre a FT Rio de Janeiro, tá? E estamos vendo o agendamento em outras cidades para fazer workshops também. Belo Horizonte, Porto Alegre, nós vamos voltar a fazer mais workshops também. E assim, vamos vendo que pode ser feito. A Scarlett é a pessoa responsável por isso, então o contato é com ela. Se tu tens um grupo que participa em clínica de terapias alternativas ou uma academia de yoga, alguma coisa assim, que tem um grupo formado, nós procuramos esse tipo de parceria porque justamente facilita toda essa logística de já garantir que a gente possa ir. Tá? Os lugares mais distantes é importante isso, porque tem todo o custo, né, de passagem, estadia, alimentação, tudo isso precisa ser computado dentro da logística do evento. Então, os lugares mais afastados, é importante a gente ter essa parceria já bem estabelecida. Tá? Scarlett colocou aqui o link para o Abençoando e o WhatsApp dela de contato justamente para esses eventos. Tá? Alguém tem uma pergunta antes de eu entrar nessa questão do abençoar? Evandra, boa noite. Boa noite. E essa questão do abençoar, quando eu montei esse produto, o abençoar, como eu falei, o uso do te amo é o abençoar. O te amo é bastante difícil da gente utilizar no início, quando estamos iniciando a prática do Ho'oponopono. Isso porque até dentro do exercício que nós recomendamos que a pessoa faça para se reconciliar com a sua mente subconsciente, o Unipili, de se olhar no espelho e dizer, olhando fundo nos olhos, eu te amo, é o ponto principal. Quando tu começa esse processo de se reconhecer, se considerar, se honrar, através do dizer para ti mesmo, eu te amo, aí as coisas começam a mudar em termos da tua limpeza, para melhor. Mas é com muita dificuldade, geralmente, que dizemos para as pessoas eu te amo e também para a gente eu te amo. Então, o abençoar, dizer eu te abençoo, também vem com essa carga de resistência. Agora, toda resistência, quando ela se apresenta, é memória ali na mente, memória que compõe o ego, que não quer que tu tenha essa coisa do reconhecimento de algo positivo e bom na tua vida. Principalmente em relação a si próprio, ou a si própria. Ele quer mais que tu fique na aflição, na ansiedade,
porque são emoções fortes que alimentam, sustentam essa ilusão do comando que a memória tem sobre ti. Mas é o teu poder ali. Tu é que entregou o poder para a memória, para ela te dominar, para determinar um comportamento, um jeito de ser, um jeito de ver a vida, um jeito de estar doente e assim por diante. Tudo isso é memória. Então, quando tu consegue se abençoar dizendo eu te amo para si próprio, já é o início da limpeza dessa identificação com aquelas memórias que construíram, edificaram uma estrutura mental de crença em limitação, e é o início da tua libertação. Tá? Então, existe uma saudação no havaiano que é semelhante ao namastê. Vamos dizer que é o mesmo que o namastê. Né? O divino em mim reconhece o divino em você. É o aloha, que é a forma como se sauda as pessoas. Aloha. O aloha, o significado dele é a alegria de compartilhar a energia da vida no agora, contigo. Tu estás compartilhando dessa alegria com a pessoa ao saudá-la com aloha. Isso aí já é o abençoar. Já é o abençoar. Quando a gente diz aloha para uma pessoa, estamos dando boas-vindas a um ser que tu reconhece como filho ou filha de Deus. E ali está o espelho. Porque na medida que tu abençoa aquela pessoa com essa saudação, com essa atitude, ela vai te dar em retorno isso que tu está dando para ela. Né? É por isso que é uma técnica poderosa. É tão simples, mas difícil de fazer, como eu estou dizendo. Né? Esse abençoar tudo e a todos que a gente usa na subida ao portal, na subida tu percebe essa expressão, essa irradiação de amor a partir do teu coração, abençoando a tudo. É o amor cobrindo a terra, abençoando a tudo e a todos. É a atitude que tu desenvolve através dessa prática da subida ao portal, e isso fica atrelado à tua limpeza no seu dia a dia, porque o canal está aberto. A partir do momento que tu participa de uma sessão virtual conosco, o canal está limpo, está aberto. Já existe esse canal em ti. Só que, em função da nossa formação, nós achamos que isso está bloqueado, inacessível e difícil de conseguir. E por isso que ficamos tão... valorizamos tanto o intelecto, porque o intelecto está sempre buscando soluções através da atividade mental, através do estudo, da análise dos dados. E para analisar os dados, tu precisa de mais dados em termos de conhecimento para fazer as comparações. É o peso e medidas em relação às coisas que estão te acontecendo. E o Ho'oponopono é justamente para limpar os dados e a carga de emoção que esses dados carregam, têm, e que chamamos de memórias, né? Então, quando tu abençoa alguém, é porque tu está reconhecendo algo de bom naquela pessoa. E geralmente, quando a gente reconhece algo de bom no próximo, é algo que nós queremos para nós também, né? Desejamos para nós em nossa vida. Então, o ato de abençoar é só isso. Tu abençoa aquilo que te chama atenção por ser algo que te parece como uma virtude, uma qualidade, um talento, algo bem feito. Ao abençoar aquilo, tu está reconhecendo aquilo como bem. E tu está querendo aquele bem para ti. Então, ao dizer te amo para as coisas, tu está abrindo o caminho para receber essas coisas também em tua vida. Dentro do uso da ferramenta Colibri, é basicamente isso aí. O Colibri, ele entra com uma energia neutralizando todas
as preocupações, a ansiedade em relação à escassez de dinheiro, escassez de bem-estar, de coisas boas no relacionamento. Tu pensa colibri, o colibri ele vem com aquela alegria, com aquela energia, viço de vida, te trazendo coisas boas. Tá? Então, é importante reconhecer que, no geral, as ferramentas todas têm a ver com o abençoar. Reparar que tem alguma coisa ali que a gente está percebendo e que precisa ser tratado. Mas quem é que trata? Quem é que limpa? É a divindade. A nós só cabe reparar que a coisa está acontecendo e pedimos a limpeza. A partir daí, nós nos abrimos para o que vai se apresentar dentro disso, que é o amor, que é o bem, que é a única coisa que realmente existe no mundo é o bem. Tá? Então, quando tu está abençoando, tu está dando ênfase à qualidade, à virtude daquilo que tu está vendo, olhando. Tu vê um prédio bonito, uma obra de arte, naturalmente a gente sente algo bom ali, né? Um músico que expressa a sua arte bem, tu gosta de estar ali ouvindo, presenciando o show, que seja, tu já está reconhecendo aquele bem. Mas quando, de forma consciente, no teu pensamento tu abençoa, tu multiplica esse efeito do amor. E aquilo vai e retorna para ti. Então, a mesma coisa em termos da prosperidade, da abundância, da questão do dinheiro em si. Por isso que dentro do Ho'oponopono, quando tu sente falta de alguma coisa, tu precisa compartilhar daquilo que tu sente falta. Então, a questão do dinheiro, principalmente, é fazê-lo circular, é colocá-lo para circular, porque ele vai e ele retorna multiplicado para ti. Entendendo que dinheiro é a circulação. É infinito também, porque é uma expressão criativa. Tem essa energia do bem ali. Então é uma questão de uma atitude. Abençoe todo o dinheiro, abençoe todas as obras bem feitas, bem construídas, abençoe a arquitetura, abençoe a arte, abençoe a música, abençoe tudo que te agrada, que te faz se sentir bem, dentro do reconhecimento da qualidade, das virtudes daquilo. Esse é o abençoar. Né? Então, o foco é sempre no positivo quando tu abençoa uma coisa, mesmo sendo uma coisa negativa. Quando tu abençoa, tu está pedindo a divindade para chegar ali e modificar aquilo. É o te amo em cima das coisas desagradáveis. É o abençoar. E esse abençoar faz com que aquilo seja modificado, porque tu está chamando o amor para aquele momento ali. Através da tua consciência no presente, tu está no agora. Tudo na limpeza é no agora, não é no futuro. Por isso que é desnecessário tu idealizar uma condição melhor para substituir o que tu está sentindo agora. O fato é que se tu fica com pensamento naquilo que está te faltando e que tu quer melhorar, e tu fica afirmando, eu quero isso, eu me vejo assim, na realidade tu está afirmando a ausência daquilo que tu está querendo. E perdura, continua. Mas quando tu abençoa pelo reconhecimento de que aquilo pode ser olhado de uma outra forma, tudo vai mudar. Tudo já mudou, tudo está mudando. Né? A atenção, ela, em vez de ser alguma coisa te motivando de fora para dentro, não, é de dentro, do teu interior para fora. Né? Tu está tendo uma relação com aquilo que tu está observando e vendo, tu está reconhecendo a qualidade daquilo, tu está reconhecendo as virtudes, seja de uma pessoa, de uma obra, o que seja, tu está reconhecendo o bem.
Tá? Então, era isso que eu queria falar do abençoar, porque quando a gente abençoa as coisas, a gente deixa para trás todos os medos, todos. Não tem como o medo se sustentar no lugar onde Deus está presente e tu está abençoando essas expressões todas. Não tem como a coisa ficar dentro de uma insuficiência ou de uma dificuldade. Não tem como. Essa é a grande lição do Ho'oponopono, conforme a Mona Simeona ela nos presenteou. E o Divino Criador é um dos melhores exemplos disso, em função de como ela estruturou isso, né? Porque realmente tu está deixando para trás os medos. E quando tu está abençoando as coisas, tu está apreciando, está admirando, valorizando aquilo que está se apresentando na tua vida. Tá? Então, como eu disse, geralmente quando a gente vê uma coisa bonita, bem feita, que a gente aprecia, a gente sente a coisa boa. Mas quando tu faz isso de uma forma consciente, quando tu repara que aquilo está te tocando no teu coração, aí se multiplica o efeito, porque tu está, de forma consciente, pedindo aquilo para a tua vida. O reconhecimento do bem ali, no próximo, no evento, numa situação, o que seja, tu está chamando mesmo para ti. E tudo dentro dessa energia do abençoar. E vem pela gratidão, atitude de gratidão em relação a todas as coisas na tua vida. Tá? Então, basicamente isso. Tem mais coisas lá no e-book desse produto Abençoando. Uma vantagem dessa prática do Abençoando é que, ao ler o e-book, tu vai ver que tem uns detalhes em termos da atitude que se deve ter para abençoar. E a gravação que acompanha, ela te auxilia a assimilar bem esse vibrar de gratidão ao abençoar. E nós usamos de tons isocrônicos para fazer com que o teu cérebro ele se ajuste a uma frequência de onda que justamente te coloca com uma atitude de presença para aprender isso para ti. É o aprender mesmo, é trazer isso para dentro de ti, através dessa gravação. É uma gravação de meia hora, e tu pode fazer isso como um processo meditativo, ou antes de dormir, tu já deita ouvindo. Então, durante alguns dias, noites, tu faz isso e tu já vai ter uma compreensão melhor do que é o abençoar, utilizando dessa gravação. Nós incluímos também uma sessão virtual, está editada para a pessoa fazer a subida, e ter uma apresentação do que é esse Ho'oponopono, o portal, como ele realmente é diferenciado. E essa é a coisa que a gente mais tem se esforçado para mostrar, justamente para as pessoas entenderem que não é esforço, é simplesmente você estar ali presente para poder receber isso. É realmente uma dádiva. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Maria Isabel, bem-vinda. Boa noite, Maria Penha Carvalho. Essa live ela fica aqui na página do Ho'oponopono Portal. Quem chegou atrasado pode rever. Daqui a uns minutos já está a gravação ali, né? Oi, Cristina. As memórias têm relação com o complexo R, mente reptiliana? Pois é, Cristina. Aí está dentro de uma conceitualização, de uma crença, e eu sinto que é desnecessário entrar nisso aí, porque geralmente é memória em nós que gosta
de classificar as coisas como uma forma de entender o que está acontecendo. Mas o fato é que quando alguma coisa te incomoda, ah, tu não precisa analisar. Se for para tu saber quais são as ligações, ou o que seja, tu vai saber e tu vai ver que há uma necessidade de limpeza, tá? Agora, essas questões de mente reptiliana, dentro de como o corpo é composto, como o cérebro tem as suas partes, isso aí eu não tenho como abordar, entrar nessa questão aqui. É uma boa pergunta, dentro do teu interesse, se tu quiser observar isso, é uma série de dados que tu pode ter para ti e que tu vai, a partir desses dados, avaliar as pessoas. Se tu trabalha como terapeuta, no caso, tu vai usar desses dados dentro da análise que tu vai fazer da pessoa que chega em ti, tá? Para ser tratado. Então, é a mesma coisa que o Dr. Len. Ele usou dos dados da formação dele como psiquiatra para limpar os sentimentos que os julgamentos a partir daqueles dados geravam em relação a cada paciente. Tá? Então, são mais dados justamente para as memórias utilizarem para julgar e mais dados para tu limpar. Então, tem que ver qual é a motivação por trás do querer saber isso. Mas dentro da profissão, o interesse da pessoa, então, acumule esses dados. Tá? Pode ser útil, realmente. Né? Dentro do que eu estudei, né, nesse meu período de buscador de muitos anos, tem muita coisa que, sim, é útil. E volta e meia, hoje em dia, vem à tona e eu consigo perceber o porquê que eu guardei aquilo. E aí eu limpo em mim aquela questão que está atrelada a uma memória específica relacionada à minha formação. Tá? Então é uma coisa muito pessoal. Maria Denise Rabuski, boa noite. Silvia Machado, quer entender o Ho'oponopono. Silvia, nós temos um e-book gratuito, que a Scarlett está dando o link aqui para ti. Baixa esse e-book, ali tem tudo que tu precisa para aplicar e obter resultados com a limpeza e entender como funciona essa psicologia do ser humano nessas questões de vida. E temos, inclusive, alguns exemplos de limpeza em relação à prosperidade, autoestima, relacionamentos. Está tudo ali de uma forma bem sintética. E tu pode pegar, olhar e tu vai se ver, vai se entender. A nossa intenção dentro desse trabalho que fazemos é não colocar mais dados para a pessoa, e sim ferramentas que ela possa utilizar para limpar os dados que aprisionam. Tá? Os dados são úteis, como eu falei no início, na nossa comunicação. A gente usa das memórias para a gente se comunicar. São memórias de família, de formação, dados, memórias da nossa cultura, e do fato que somos um povo e assim por diante. Tudo isso é importante a gente olhar e usar para limpar. E são os recursos que nós temos. Assim como o Dr. Len tem os recursos dele, da formação dele como médico psiquiatra. Então, todos nós somos únicos, temos capacidades e talentos específicos. E o Ho'oponopono nos auxilia a
a gente não se levar tão a sério e entender que a seriedade tem a ver com memória mesmo. Agora, tem coisas que nos acontecem e se apresentam justamente para a gente se olhar e pedir a limpeza para poder nos expressarmos de uma forma cada vez mais a partir da nossa essência, a partir da simplicidade que nós temos acesso. Ana Lúcia colocou aqui o link do Abençoando e lembrando que a gente tinha marcado para fazer um sorteio na terça-feira passada, mas em função do número de pessoas, nós vamos fazer esse sorteio na próxima terça-feira, agora, dia 24. É um sorteio de uma consulta de Ho'oponopono EFT comigo, tá? Os 20 primeiros compradores do Ho'oponopono Abençoando vão concorrer nesse sorteio. A gente limitou dessa forma justamente para incentivar a compra desse material, tá? A NET diz aqui, só um minuto. Desculpe, mas está um pouco lenta aqui a página para abrir. A NET diz, eu abençoo aqui e agora, estou na natureza agora, silêncio, natureza e ar puríssimo. Abençoo e agradeço o local, amizade pela live, gratidão. Aqui passa o trópico de Capricórnio, Anete. Ok? Legal, Anete. Grato pela tua presença. Luciana Paranhos, boa noite. Bom te ver aqui. Sobrenome Paranhos. Hoje é aniversário da Célia Paranhos, nossa amiga lá de Recife. A gente fizemos um workshop em Recife há pouco tempo atrás e tivemos a grata presença da Célia participando. E fico feliz em poder saudá-la nesse sentido. Te abençoo, Célia. Tá? Grato pela lembrança disso. Ana Lúcia, lembrando do workshop no Rio, informação, não sou bem, é o workshop de Ho'oponopono EFT. Deixa eu ver aqui mais. Grato, Ana, aí pela... Cecília também. Cecília com o novo... Ela e a Lúcia, com o novo grupo lá em Porto Alegre. A gente fez uma subida ao portal através no caso foi o WhatsApp. Era para ser o Skype, mas em função de algumas questões técnicas, fizemos pelo WhatsApp. Mas já é um novo grupo. Temos 2 grupos em Porto Alegre já estabelecidos e crescendo e ficamos bem felizes com a presença das pessoas participando lá. Tá? Eliane, tu está entrando agora, a gente está concluindo, mas essa gravação ela fica disponibilizada aqui na página. Tá? Zenilde, querida Zenilde, bem-vinda. Zenilde é da época do início da nossa divulgação aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela sempre contribuiu muito para a limpeza no nosso grupo. Inclusive, ela fazia sessões nas quintas-feiras e agora está desenvolvendo todo um trabalho dentro dos interesses dela, e é só acessar a página dela para vocês verem o que ela desenvolve, que é bem interessante. Zenildo, a gente vai dar uma sondada lá nesse local que tu nos recomendou, no sentido de fazer um workshop lá, no Rio de Janeiro mesmo, e grato aí pela recomendação, tá? Mais alguma coisa, pessoal, antes de eu fechar essa live? Tá? E aí, continuamos abençoando, né? Abençoe tudo e a todos. Todos os exemplos de compaixão, de empatia, de beleza, expressões da natureza. Abençoe, abençoe. E tu vai ver o quanto que as coisas melhoram em tua vida, tá? Porque é a presença da divindade para ti ali, é a gratidão por estarmos
vivos e tendo essa oportunidade de fazer a limpeza. E com isso, dentro do que foi falado, a tua cura é a cura da tua família, é a cura dos teus antepassados, é a cura de todos em tua volta. E não requer nenhum esforço mental, simplesmente consciência, presença no agora. É no agora que a gente se realiza, se expressa, irradia esse amor. Tá? Então, gratidão pela presença aqui. E na segunda-feira a gente tem a sessão de EFT, já avisando a Maria Denise, que está sempre presente. Essa é uma sessão que tu precisa realmente se inscrever, porque é em sala virtual. Então, tem um acesso e ele precisa ser comprado, tem todo o trabalho desenvolvido, então a gente tem um valor simbólico de R$50, tu tem um acesso e nós atendemos, resolvemos muitas questões, realmente dá para ter um enorme benefício participando dessas sessões de EFT que a gente faz em sala online. Não tem como a gente fazer isso na live no Face, principalmente pelo teor dos assuntos que a gente trata, do que a gente desenvolve em termos do processo da EFT. Tá? Mas eu estou só avisando, clica no ícone que diz EFT e vocês podem ver maiores informações. Tá? Então, boa noite, tudo de bom? Veja o Abençoando lá no soubem.com e concorra a uma consulta comigo de EFT e Ho'oponopono via Skype ou seja o WhatsApp, a gente dá um jeito de fazer, tá? Boa noite a todos. Tudo de bom? Ótimo sábado e o domingo amanhã também. Na paz do ser. Tchau.